Paz, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que a gente poderia fazer uma abertura um pouco diferente, trabalhar um pouquinho com o histórico da igreja primitiva que cantava. E uma coisa que me chama muita atenção, que é na passagem da transição do judaísmo para o cristianismo, às vezes a gente tem aquela ideia que passaram as harpas, passaram, né, os instrumentos de corda. Não, na verdade, a grande força da igreja primitiva era a congregação cantando. Era o povo cantando. A atenção não estava... Eu, por exemplo, gosto de bateria e saxofone. Então, quando eu tenho o sax e a bateria, né, eu fico de olho, porque eu gosto muito mesmo, né? Mas não tinha. Era o povo que louvava, o povo que cantava. É pro veinho? Tá bom, tá bom. Cadê? E, nesse sentido, com o passar do tempo, que começou a introduzir, porque a igreja tinha os salmos, os hinos, cânticos espirituais, e observando os cânticos espirituais, era alguma coisa produzida pelo Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer, às vezes na hora. O Espírito agia no meio do povo e produzia o cântico, tá? E eu vi uma vez só na minha vida, pastor Jefferson, que eu estava num lugar que alguém foi tomado pelo Espírito e começou a cantar. E a gente percebeu a voz sobre a pessoa, não tinha voz. E ali ela foi tomada pelo Espírito e cantava. Então, de repente voltar essas coisas, né? Assim, gostoso ver no meio da... né? E isso era muito comum, mas com o passar do tempo, o primeiro instrumento que realmente chamou a atenção foi o chamado órgão, né? Que tinha teclado, tinha tubos, né? Hoje, se você vai na primeira igreja batista de São Paulo, ainda tinha, onde foi a minha formatura, ainda tem os tubos, né? E é muito bonito isso, muito difícil de manter. Mas essas coisas foram passando, e nem pensar em questão de bateria, guitarra, né? Aí começou a surgir os corais. Dos corais, os instrumentos como violino, e a coisa veio vindo. Eu fui de uma década que a grande luta da juventude era introduzir a bateria na igreja. Então foi na década de 70, quando eu cantava em Vencedores por Cristo. Bom, quando a gente cantava em Vencedores, tinha que pedir autorização nas igrejas para ver qual deixava entrar. Não sei quem que toca baixo aqui na igreja, tem um rapaz que toca muito bem, não está aí, né? Toca muito bem. E o baixo, a gente tinha um balde, ficava um balde daqueles mesmo de alumínio, ficava para baixo. Aí tinha uma espécie de aquela dança lá no candomblé, que eles fazem, de dançar, de capoeira. Capoeira. Tá, o capoeira, né? Não é o candomblé, capoeira. Mas né? Então, eles tinham uma corda. Bum, 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 dum, dum. Esse era o baixo. E foi daí sendo introduzido, e aí hoje a gente tem que se preocupar um pouquinho, porque aí, de repente, é só os instrumentos e o som, e a gente perde o poder do louvor da congregação. Então, essa é a primeira palavra que eu queria trazer. A primeira hino que a gente vai estar trabalhando é um hino. Pode botar o primeiro slide para mim? Do PowerPoint. Eu vou falar que podia apagar a luz, né, aqui, pelo menos, né? Podemos. Tá aí o Power? Ótimo, tá? Esse hino, A Deus Demos Glória, é um hino que muitas vezes eu comecei os cultos na igreja que eu fui pastor, uma das igrejas, a igreja do Cajuru, onde eu conheci a Sil, né? Era muito comum começar com este hino por causa da exaltação, da adoração, do louvor a Deus. O incrível que quando a gente vê a autora, a Fanny Crosby, o que acontece? Sabe quando você pensa que a pessoa não tem motivo nenhum para adorar a Deus em função das circunstâncias da sua própria vida? Você imagina alguém com 2 anos de idade, ficou doente, aí vai no médico com um problema no olho, e quando chega no médico, né, o médico não estava viajando, o médico da família, alguém que se disse médico, mas não era,
fez uma mistura de mostarda com algumas coisas e botou no olhinho dela. E ela ficou cega totalmente. Então, com 2 anos, ela já tinha a cegueira. E ela cresce, o pai morre, a mãe morre, e a avó começa a educá-la. Só que a avó era muito fiel a Deus. E começou a ensiná-la a memorizar a Bíblia. Então, a Fanny Crosby, ela memorizava a Bíblia e começou a aprender instrumento, começou a tocar, né? E depois, mais tarde, ela veio a casar. E quando eles tiveram um filho e morreu, isso abalou o casamento, ela casou com um cego. Eles se separaram. E a dificuldade dela foi tão grande financeira, só que Deus deu para ela o dom da música e da composição. Ela compôs mais de 1000 hinos. Mais de 1000 hinos. E ela vendia para os outros autores por $1 para poder sobreviver. E ela colocava pseudônimo para não aparecer o nome dela por causa da humildade dela. Mas os hinos foram descobertos. Alguém, gente, que passou por todas essas circunstâncias, que não teria motivo, né? Porque era só sofrimento, batalha, ela compõe esse hino e não tem jeito de não cantar esse hino, né? Sem pensar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Gente, a Deus demos glória, nos lembra que a salvação é inteiramente obra de Deus. O hino nos conduz da cruz à eternidade, convidando-nos a responder com fé, com gratidão e adoração. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino agora. Na minha época regiam, viu? Todo pastor tinha que saber música. Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde a todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus
Pode se assentar. Amados, vocês imaginem a cena. Nós, antigos, íamos para a igreja com a nossa Bíblia e com o nosso cantor, assim carregado. Esse aqui é o inário para o cantor cristão que substituiu o famoso cantor cristão batista. Só que algumas editoras fizeram junto. Então, por exemplo, o Ariel tem uma Bíblia enorme, que tem o cantor e tem a Bíblia junto, para carregar aquele chumbo, né? Imagina trazer a família, trazer o filho, trazer a Bíblia, carrega você, né? Era mais fácil. Mas para vocês verem que esses hinos, o quanto eram zelados, quanto eram cantados nas igrejas. O segundo hino que nós vamos ver agora é um hino que nos chama a atenção, porque ele fala do poder transformador, curador, reconciliador de Deus. Esse hino tocou-me. Não tem nos inários batistas, mas na harpa cristã, na harpa é da Congregação da Adventista. Assembleia de Deus, me deu um branco, tá? E uma das cenas que mais se vê é que quando nós falamos deste hino, né, nós lembramos, né, a composição não é tão longe, é de 1964. E esse hino, né, foi composto pelo William Gaither, que ele não morreu ainda, tá vivo, 1936, deve estar com 92 anos, acho que 92 anos, e é uma inspiração que nele, como pastor, começou de repente Deus colocar na vida dele, essa inspiração que você está lendo a Bíblia e começa a perceber o poder de Jesus, o toque de Jesus. Geralmente a gente lembra as pessoas que tocaram, como foi aquela mulher de fluxo de sangue. Mas ele começou a observar que Jesus tocou nas pessoas. Enquanto ele tocava, ele curava, restaurava, perdoava, salvava, libertava. Esse hino foi em função dessa realidade, né? E a gente vê Jesus tocando o leproso, Mateus 8,3, a sogra de preso tocado por Jesus, os 2 cegos tocados por Jesus, a filha de Jairo, que era Talita, a inspiração do nome da minha filha, né? Talita Cumi, o surdo e o gago. O toque de Jesus trouxe transformação, né? Trouxe restauração, trouxe vida. Quando a gente cantar este hino, que a gente possa, acima de tudo, lembrar que quando Jesus nos toca, seja o que falta nas nossas vidas, esse poder é manifesto e nós somos restaurados pelo poder curador do seu toque. Vamos ficar em pé? Desculpa eu fazer você sentar, levantar, mas é que eu tenho que contar a história do hino, não é essa a ideia? Né? Amém. Tá. Algemado por um preço, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
a Cristo e sentir teu certo amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei o seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Cantamos mais uma vez. Tocou-me, tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ainda em pé, eu quero chamar a Jennifer aqui, por favor. Pode colocar para mim o slide, o próximo slide, antes da Jennifer orar. Não, peraí, no próximo. O toque do Senhor muda o rumo da existência. Dá perdão, libertação, restauração, reconciliação, nova vida. O toque do Senhor muda o rumo da existência humana. Esse hino ficou famoso com Elvis Presley. Ele cantou e ganhou um Grammy. E eu me pergunto, naquele momento de luta que ele tinha, pessoal, por que não deixou Jesus tocar? E o impacto do hino, quando você ouve ele cantando, vou ser sincero com vocês, ele botou o coração naquilo lá. Ele cantou com o coração. Então não adianta só crer na mente, crer só na emoção. Você precisa pedir para Jesus tocar integralmente, porque essa realidade se manifesta. Amém, igreja. Vamos orar. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, por quem Tu és, porque Tu és um Deus completo, Pai, um Deus de amor, um Deus de esperança, um Deus que transforma as nossas vidas, nossas realidades. Basta um toque do Senhor, Pai, e nós somos completamente transformados, Pai. Nós oramos, Pai, por cada um aqui, Senhor, por cada vida, por cada família, Pai, para que esse toque sobrenatural do Senhor esteja sobre nós, Pai. Aquele toque que traz esperança para os dias nublados, para os dias tristes. Aquele toque que muda os diagnósticos, Pai, que traz a cura. Aquele toque que muda o rumo da nossa vida, Pai. Que o Senhor leve o nosso coração a ser obediente, Pai. Que o Senhor leve o nosso coração a ser fiel a Ti, Pai, em resposta a um Deus que é fiel, Pai. Obrigada, Senhor, por tantas histórias desses hinos, Deus, onde a gente vê famílias, pessoas que eram tão prostradas ao Senhor, que independente das circunstâncias, elas eram tão próximas de Ti, que eram inspiradas a escrever esses hinos tão lindos que marcam até hoje as nossas vidas, Pai. Que seja assim em nós, Pai. Essa sensibilidade ao Teu Espírito Santo, Deus. Esses olhos abertos para aquilo que o céu deseja ouvir das nossas bocas, Pai. Que a Tua palavra esteja viva no nosso coração, para que a gente possa cantar, adorar, louvar o Senhor, Pai, de todo o coração, da forma que o Senhor espera, Pai. Que o Senhor continue operando em nós os milagres, Pai, mas que independente deles, Senhor, o nosso coração nunca cesse, Pai, de cantar, de adorar o Senhor com toda a sinceridade, Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se sentar.
Esse hino não é só marcante pela história. Eu acho que o André faleceu em 2015, o compositor dessa música, Como Agradecer. Uma música se tornou muito famosa aí, vocês me perdoem a fazer associação, mas eu fui 10 anos pastor solteiro, e naquela expectativa, né? Senhor, me envia uma esposa, que seja uma esposa do Senhor, e Deus me deu a bênção da Silvana. Aí no casamento a gente cantou. Não muda, você vê? Mas sabe, o agradecimento, o louvor. E o coral cantou naquele dia essa música. A música nasceu de um testemunho de gratidão. Ao ver um amigo se converter e se transformar, Crouch começou a pensar como expressar a gratidão. E incapaz de encontrar palavras, ele escreveu: a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Só que existe uma outra motivação que foi colocado, que na época ele viveu momentos muito de luta pessoais, mesmo com a conversão do amigo, né? Enquanto ele meditava, o Salmo 116 foi a marca da composição do hino. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Você sabe que eu lembrei de Pilatos diante do povo. E quando Pilatos estava diante do povo, ele disse: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? O que nós vamos fazer desse Cristo que deu a vida por nós? Como vamos responder? E quando ele diz, né, que darei, eu acho que dar tudo a partir da nossa vida. Dar os nossos bens. Sabe, é tão gostoso. As pessoas geralmente perguntam para mim: mas, pastor Calixto, eu devo dar o dízimo do líquido ou do bruto? Eu digo, toda pessoa que é cheia do Senhor, ele sempre dá mais. Ele sempre é impulsionado pelo amor de Jesus que constrange. E enquanto a gente estiver cantando esse hino, nós vamos ter nosso momento de entrega, de dízimos, de ofertas, e que haja esse impulso. O que eu darei? Senhor, tudo que eu tenho, eu dedico a Ti. Então, nesse momento, vamos ficar em pé, cantarmos, e aqueles que têm seus dízimos, suas ofertas, venham trazendo à frente. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Vamos fazer mais uma vez. A Deus, a Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus, a Deus, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus, a Deus, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Em pé ainda nós vamos orar, mas eu gostaria que você colocasse um slide. Pode subir aqui, querido. O próximo slide. É que volta sempre no início, desculpa. Ui. A salvação deve gerar gratidão. A melhor forma de agradecer é consagrar a vida. Toda a glória pertence ao Senhor. E o sangue de Cristo continua sendo suficiente. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos toda a glória, Senhor. Tu és merecedor, Tu és digno e reconhecemos, Senhor, que todo o nosso sustento, Pai, toda a provisão vem do Senhor. São incontáveis as bênçãos, são incontáveis, Senhor, os milagres que vivemos por conta da Sua bondade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nossa confiança, nossa segurança não está, Senhor, nos nossos recursos, não está, Senhor, nas reservas financeiras que podemos fazer, mas estão totalmente no Senhor, estão aliançadas e alicerçadas com o Senhor. E nós te damos glória e honra, Senhor, por cada dízimo e oferta aqui entregue, Senhor. Que o Senhor continue multiplicando, Senhor, os recursos na vida dos teus filhos, Senhor, e abençoando cada família aqui, Senhor. Nós reconhecemos a tua poderosa mão e a tua bondade, Senhor, no dia a dia, o pão que o Senhor nos dá no dia a dia. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. A sua igreja celebra o Senhor e é grata ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Habib. Pode se assentar. A visão do Cristo vivo transforma a visão do mundo morto. Incrível. Primeiro eu quero fazer uma observação. Está tão gostoso daqui de cima ver os jovens cantarem também da jeito que estão cantando. Não sei onde que vocês aprenderam, mas, né? Ou eram pequenos. É verdade, né? E os pais, e foi um tempo que realmente nós crescemos, né? Ouvindo esses hinos. E este hino não é muito antigo, né? Eu creio que grande parte de vocês chegou a cantar algumas vezes na igreja. A história dele é uma época muito difícil, uma época muito de luta, era uma época entre 60, 70 e 80, onde nós tivemos a Guerra do Vietnã, que era uma guerra muito forte, né? Era uma guerra de tristeza, milhões de jovens americanos morrendo estupidamente na guerra, sem sentido, uma juventude se levantando, revoltada, aí surgiu os hippies, né? E eu peguei nessa época, não que eu me tornei hippie, mas o cabelo sim, eu tinha um Black Power bem grande assim, né? Eu tenho foto até hoje do Black Power. E nós saímos na rua, eu me lembro que eu sentava em calçadas com violão para evangelizar os hippies. Era uma época onde saiu aquela questão, né? Não faça amor, não faça guerra, né? E aí foi uma influência tremenda do John Lennon,
muito grande com a Yoko Ono, né? Era a esposa dele, em cima dessa realidade da guerra do Vietnã. E eles, né, o Guyton, William Guyton, vocês já viram esse nome antes? Nos hinos, primeiro hino que a gente cantou, quando eles eram jovens. E passaram por uma situação que associou, ela estava grávida de um filho, e quando ela estava grávida do filho, os dois começaram a conversar. Como é que nós vamos colocar o nosso filho numa geração dessa? Como que nós vamos colocar? E eu fiquei pensando, será que não é isso que os nossos pais estão perguntando hoje? Essa geração que a gente está vivendo, que os nossos filhos vão crescer, e foi também essa época que surgiu a frase do Nietzsche, né, que Deus está morto. E isso soou dentro da filosofia e da juventude num impacto tão grande que eles disseram, não podemos colocar. E de repente Deus começou a colocar no coração dos dois que eu posso crer sim e colocar um filho, porque aquele que morreu ressuscitou e está vivo. Queridos, a experiência pessoal deles, né, da gravidez, né, de perguntar sobre isso. Olha o casal, como é que eles eram? Eles novinhos, né? Eu me lembro que eu andava com roupas mais ou menos assim, paletó marrom, camiseta xadrez marrom e branco, era tudo moda na época, né? E aí nessa incerteza, enquanto meditavam na ressurreição de Cristo, perceberam que a esperança cristã não depende das circunstâncias mundiais, mas do Cristo vivo no nosso coração. O hino está profundamente fundamentado na doutrina. Cristo vive, né? Que Ele ressuscitou, né? Dentre os mortos, foi feita a primícia dos que dormem. E como diz Apocalipse, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vamos cantar em pé esse hino? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cantamos, Deus enviou, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas Ele ressurgiu, e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Nós podemos crer, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos que vive está. E quando enfim chegar a hora em que
nós sabemos, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas do meu Jesus que vi. Você pode declarar, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu acho que a gente não vai passar para o próximo hino sem orarmos mais. Esse hino nos leva a declarar fé, declarar amor ao Senhor, dizer que nós cremos que Ele vai cuidar de nós e das nossas famílias. Eu queria que vocês ajuntassem as famílias, aqueles que estão sem família, se ajunta com a família de Deus. Vamos nos unir, vamos estar juntos, 3, 4 pessoas. Só que eu vou pedir o seguinte, que uma pessoa ore por todos, tá? Para não orarem todos. Um só vai orar, mas se ajuntem agora, vão se ajuntando. Não fique ninguém sem, pode ser 3, 4 pessoas. Aí um diz, deixa que eu oro, tá bom? Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes de cantarmos esse hino, Rua de Cruz, é um hino que mexe muito com o meu coração. Eu gostaria de lembrar uma cena que eu
vivenciei na mensagem do Billy Graham. Eu estava em 74 no Maracanã ouvindo o Billy Graham. Eu faço parte. É testemunho, né? Em 74. E naquele dia, aquela noite, o Billy Graham pregou sobre a cruz de Cristo. E ele fez uma associação tremenda. Ele perguntou para as pessoas que estavam ali, no estádio, quantos de vocês têm uma cruz pendurada no peito? Quantos de vocês sabem que o Brasil é um dos únicos países que olha para cima e tem o Cruzeiro do Sul, que é um marco tremendo dele lembrar da cruz? Quantos de vocês têm cruz pendurada na porta, no carro? Mas ele disse, a minha preocupação é essa cruz no coração de vocês. A obra dessa cruz no coração de vocês. Essa é a diferença. Não é carregar a cruz, mas a mensagem dessa cruz. Paulo dizia que se gloriava, porque nela está a resposta de tudo que somos hoje. Quando a gente orava aqui, a Thalita que orava, a Thalita falou da geração, tanto o Léo como o Theo, que são os netos, Mateus, o Lu. Nós pensamos realmente, quando aquele casal pensou, é nós acreditarmos que a nova geração será mais forte, mais crente, porque ela vai ser a geração Maranata. Pregadora, na expectativa da volta de Jesus. Mas essa mensagem tem que estar no coração. Durante o período de profundas lutas espirituais e emocionais enfrentadas por autor, enquanto ele realizava as campanhas evangelísticas, ele passou por severas provações e começou a meditar em Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Gente, a ideia de que o pregar o evangelho cada vez mais envolverá luta e sacrifício, onde a nossa fé estará em jogo. Ele começou a pensar que os sofrimentos que ele estava passando por causa de Jesus, ele olhou para o sofrimento da cruz, que a razão dele estar ali pregando foi por aquilo que Jesus fez por ele na cruz. A razão de vocês estarem aqui sentados, louvando, foi por causa do sacrifício na cruz e do sangue derramado. Nada seríamos se não experimentasse o poder dessa cruz invadindo as nossas almas e nos restaurando e redimindo com Deus. E ao refletir sobre o sofrimento, Bernardo compreendeu que a cruz era muito mais do que um símbolo religioso. Ali Jesus morreu por nossos pecados. Ali fomos reconciliados com Deus. Ali nasceu a nossa esperança eterna. Por isso ele disse, sim, eu amo a mensagem da cruz, porque suas bênçãos eu vou proclamar. E ele lembra de Paulo, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Porque a cruz é vergonha para o mundo, mas glória para os salvos, em nome de Jesus. Vamos cantar. Em pé. Dá para cantar esses hinos. O de cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como em plena de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois foi nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Nessa cruz padeceu, nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Antes de passarmos para o próximo hino, vocês vão se sentar. Eu quero os pastores da igreja aqui de joelhos aqui na frente. Pastor Jeff, pastor Edu, tem mais pastores nossos aqui. Por que eu estou chamando eles aqui? Por causa desse hino que a gente acabou de tocar. Queridos, no final dos tempos, as mensagens e a mensagem de Deus
será deturpada pelo anticristo e os falsos profetas. A mensagem da cruz jamais pode ser abandonada. Graças a Deus por pastores que têm pregado aqui a palavra. E eu peço a Deus que até morrerem ou até Deus levar cada um de nós, essa mensagem jamais saia dos nossos lábios. Só que eu digo uma coisa para vocês, a gente não tem noção. No campo missionário, eu vou falar sobre isso no próximo e último hino, a gente foi sustentado no Brasil por 500 intercessores diários. Aqui temos missionário, aqui você tem que ter uma rede bem grande por causa das lutas. Sermos sustentados, e vocês como igreja, nós como igreja. Quando olhamos eles pregando, daí onde vocês estão, clamor, porque é batalha, é mensagem viva de Deus e ataque satânico para não ser crido. Eles precisam das nossas intercessões. Eu queria que minha esposa viesse orar por eles, que vocês ficassem em pé, estendessem a mão. Se é possível, pastor Jeff, vocês se ajoelharem. Eu também, porque ainda sou transitório. Vamos estender as mãos, então? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós começamos te louvando pela vida dos teus filhos, Senhor. Te louvamos porque eles ouviram a tua voz, aceitaram o teu desafio. E agora, como igreja em Cristo Jesus, viemos orar pela vida deles, Senhor. Nós não sabemos o amanhã, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, fortalece, dá discernimento espiritual. Em nome de Cristo Jesus, a sabedoria do alto venha sobre eles, Senhor. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que os dons se multipliquem, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, os frutos do Teu Espírito sejam vistos nas vidas deles diariamente. Pai, oramos pela casa deles, pelo casamento deles. Sustenta, Pai. Traz uma unidade do Teu Espírito. E em nome de Cristo Jesus, levanta, Senhor, assim como o Senhor fez, Senhor Deus, na vida de tantos filhos Teus. Coloca um cerco em volta deles, Senhor. Protege, guarda, Senhor. E em nome de Cristo Jesus, que as Tuas bênçãos persigam a vida deles, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com o tempo precisa de ajuda, né? Podem se assentar um pouquinho. Uma vez disseram para mim, esse próximo hino, que é o último que nós vamos cantar, que Deus tem humor. Uma vez eu vi isso. E eu me lembro de um filme que eu gostei bastante, de uma artista que o médico errou a tomografia dela, né? E na verdade achou que ela ia morrer em 2, 3 meses, e ela pegou todo o dinheiro, saiu da empresa e viajou, foi para o melhor hotel do mundo, estava lá. Para encurtar a história, tem uma cena que me marca muito, que na verdade ela está no parapeito de um hotel assim, né, com outras pessoas tentando ajudar, e aí chega a camareira correndo, dizendo: olha, eles erraram, enganaram. Ela olhou para cima: o Senhor, hein? A gente não, o Deus nos surpreende. Ao mesmo tempo que chega a tempestade, que a gente fica apavorado, de repente Deus traz o livramento, você se assusta. Ah, esse é o meu Deus. Esse é o Deus que me ama. Ele estava saindo de uma conferência, pegou uma chuva, uma tempestade, aqueles ventos, e não é vento aqui, nos Estados Unidos é vento, viu? Aqui é pouco do que eles enfrentam. E ele, assustado com tudo aquilo, ele vai andando, e de repente, tudo se acalma. Os pássaros começam a cantar, tudo fica sereno, e ele vê a grandiosidade de Deus. Sabe, vocês me permitem, porque as tempestades espirituais, as lutas, quando elas chegam, parece que tudo acabou. E a tua emoção, a tua sensação de desespero, é dizer: e agora? E agora? E agora?
E Deus vem, bota a mão de uma maneira sobrenatural. Você olha para trás, que tamanho de amor é esse? Eu tenho 2 experiências fortes, eu tenho tempo ainda, são 11h09. Tenho 2 experiências que me marcam bastante no campo missionário. Uma delas foi quando chegou um problema da saúde muito forte, que a igreja conhece. Vocês imaginem você estar todo dia emagrecendo 500 gramas. Eu sei que tem um monte de gente que gostaria, mas, né, né? Mas aquilo ia. Eu me lembro que a Sil comprava daí bastante coisa para eu engordar, mas não, nada fazia efeito. Você sabe que eu sou de família de médicos. Ninguém descobriu nada. Ninguém descobriu nada. E eu piorava cada vez mais. E eu sempre brinco que a gente sabe que está indo embora. Eu tinha a sensação do espírito da morte do meu lado. Mas estava em paz. É uma coisinha, não dá para explicar. Está em paz. E eu digo que a sensação de estar morrendo é que você está deitado na cama, a pessoa vem te visitar, ela não fala nada e fica assim. E fica olhando para você. Você olha assim, gente, estou morrendo. Só pela... Não fala, fica olhando e você tem aquela sensação. Me lembro que a igreja árabe era tapete. Nós tínhamos culto no tapete sentado no chão. E a gente estava sentado e eu expliquei para eles, olha gente, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está me levando. E, independente de todo o mérito da questão, eu sabia quantas pessoas orando? 500 pessoas orando. Várias coisas Deus veio trazendo à luz. E uma das coisas lindas foi um grupo de pessoas orando por mim, numa das igrejas, que eu nem me lembro que igreja que era. Você lembra? Não lembro. A MID, né? Eles estavam orando. E Deus revelou lá, a hora que fizeram contra o pastor Calixto, eles não conseguiram destruir a obra, mas querem matar ele. Fizeram um voodoo. Um grande trabalho de voodoo para matá-lo. E lógico que... Tá. Obrigado. Lógico que naquela hora que Deus revela para eles, Deus disse ao mesmo tempo, mas eu vou curá-lo hoje. Lógico que eu estou aqui, né? Mas foi, né? Mas, gente, foi, lógico, da noite para o dia, quando colocaram a mão, oraram, Deus me curou, restaurou. Mas não é fácil o tempo da tempestade. O tempo da tempestade é muito difícil. Mas eu acho, amor, que o mais difícil foi quando eu estava com uns 10 missionários trabalhando comigo, que vieram cooperar comigo. E os 10 me deixaram. E quando os 10 me deixaram, ficou só eu, a Silvana, e a família e mais uma amiga, né? De tudo construído em 10 anos. Os 25 núcleos árabes que eu abri no país, tudo, gente, tudo parou. E aquele pessoal saía na rua dizendo, a obra que o Calixto tem, morreu. Aí Deus colocou no meu coração, não vamos cantar essa música, mas o pessoal conhece, mas é a da tempestade, colocou no meu coração os sonhos de Deus jamais vão morrer. Gente, eu contava todo dia chorando. E Deus restaurou todas as coisas e eu estou aqui. Mas não são fáceis, mas quando você olha para trás, você vê que tudo aquilo Deus trabalha em você, faz você buscar mais, jejuar mais, dobrar. E a gente recebeu uma profecia muito interessante, que o profeta chegou, eu creio em profecia, tá, gente? Quando o profeta chegou, e nós estávamos ajoelhados, ele disse, tá vendo tudo que vocês estão vendo? Ainda bem que Deus preparou, né? Você não vai ver nada disso mais. Em menos de 6 meses, tudo que você construiu, volta à casa do oleiro. Gente, a palavra mais difícil para um obreiro, quando Deus diz, volta
a casa do oleiro. Porque lá ele vai ou te quebrar para fazer de novo, ou vai colocar no fogo outra vez, que está meio mole, o barro precisa, né? Mas para lá que eu fui, para a casa do oleiro. Quando esse pastor viu tudo aquilo, ele disse que possa ter tempestade sim assustadora, mas a bonança de Deus, ela chega porque Ele nos ama. E essa é a história dele, né? A grandeza de Deus revelada na criação, o amor de Deus manifesto na cruz. Ao cantar esse hino, o cristão é levado a contemplar as 3 verdades da fé: a grandeza de Deus revelada na criação, o amor de Deus manifesto na cruz e a esperança da volta gloriosa de Cristo. Entretanto, tão rapidamente quando surgiu a tempestade, o sol voltou a brilhar, os pássaros retomaram o canto, a natureza voltou à tranquilidade. Profundamente impressionado com aquele contraste entre força e serenidade, ele sentiu que Deus estava revelando sua majestade por meio da natureza. Vamos cantar esse hino em pé, de forma vibrante e convicta, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar
agradecer a Deus pela vida do trio. Nós teríamos outra pessoa aqui ajudando. Ele é uma bênção, mas não precisa. Nós temos uma equipe abençoada, né? Dou graças a Deus por vocês. E gosto muito do violino, que lembra meu pai. Então, cada vez que ela toca, chorão, não é? Pronto, vamos lá. E agradeço que Deus continue a abençoá-los. Que possamos ano que vem ter outro. Né? E se vocês quiserem chamar, eu venho, tá bom?